pessoal aqui ontem, o Flávio e o Carlos Alberto, eles concordaram com um ponto que a Noruega, justamente por isso que você comentou, pela forma que a Noruega e a Costa do Marfim atacam, que é mais por dentro, que talvez seja a grande fragilidade que a gente tem percebido do Brasil, seriam seleções mais perigosas do que o Japão. Mas eu acho que eu tô mais com o Henrique aqui nos comentários, o Henrique Corsineto, ele comenta que ele acha o Japão um time mais preparado, mais organizado do que a Noruega e a Costa do Marfim. Eu acho que são times com algumas valências acima, maiores do que a do Japão, por exemplo, o ataque propriamente, velocidade, é um time mais individualmente mais com forte peças melhores, né? Fisicamente, claro, mas talvez em termos de organização, de disciplina tática, o Japão seja um time mais aplicado do que Noruega e Costa do Marfim, não sei se vocês concordam. Eu acho a Noruega melhor ainda. A Noruega é aplicada também. A Noruega, em vários espaços que ela pode ceder é porque ela tenta. É porque é um time que sabe que tem peças que decidem jogo. Tem 4 jogadores na seleção da Noruega que hoje são especiais onde jogam. O Nusa certamente vai se tornar um jogador ainda a crescer muito no futebol. O Sorloth é uma referência no Atlético de Madrid. O Haaland, enfim, né? Não precisar mais falar. E o Odegaard também no Arsenal. Tô falando só de 4. E isso que a Noruega tá com o desfalque do Gerson, né? Sim. E sentiu. Sim. Então, a Noruega tem pelo menos 5 jogadores de um alto poder de decidir um jogo, seja numa jogada individual ou coletiva. Esses caras participam ativamente das construções do jogo da Noruega. Então, é uma seleção que tem talentos individuais muito melhores que o Japão. O Japão não tem esses caras. O Japão não tem. A Costa do Marfim tem o Diomandé e o Kessié. 2 jogadores que você vê que individualmente são de muita qualidade técnica. O Kessié só não tá jogando no Barcelona na sequência que teve, ou só não teve uma vida mais longeva no Milan, porque ele é um louco. Ele é um jogador que ele não leva a carreira, não levou a carreira dele a sério. Se levasse a carreira dele a sério, do talento que ele tem, ele estava hoje sendo referência no meio campo do Barcelona, talvez já comprado por uma outra grande equipe do futebol mundial, um Bayern de Munique. Ele tem esse nível. Eu vi ele começar no Milan, despontar. Ele era um monstro de volante, um monstro. E se perdeu. Se perdeu. Você vê que ficou fora de forma, mais pesadão e tal, mas ele é muito bom de bola. Muito bom de bola. Então, assim, esse jogador o Japão não tem. O Japão tem jogadores que você falou, são aplicados, taticamente, são organizados, são muito focados, mas eles só fazem aquilo. Não são atletas que, dentro de campo, vão tirar um coelho da cartola, o Vinícius mesmo, né? Ontem tava com dificuldade, ele baixou um pouco e, faz uma jogada individual que se ele faz aquele gol, o gol da Copa, né? Então o Brasil não tem, o Japão não tem isso. O Bruno Guimarães saindo pra virar quase um quinto atacante. O Brasil termina o jogo 4-1-5. O Bruno Guimarães estava dentro da área já tinha soltado, falou, não esquece. Faz um bom jogo. A gente fala do 4-2-4. Baita Copa dele. Baita Copa dele, né? A gente fala de 4-2-4, mas no final do jogo eram 5 lá, Bruno. Não tinha mais 4, eram 5. O Bruno Guimarães já tinha virado camisa 10, aquele 10 que pisava na área pra finalizar e dar passe lá dentro da área, entendeu? Em dado momento ficou até bem claro o desenho do Japão num 5-4-1, depois virou um 6-4-0 ali, uma... por isso até que botou mais gente ali, né? O Brasil, como o Felipe falou, a última linha de ataque era 5, às vezes, talvez até um sexto. Sim. Deixa eu olhar em algum momento um lateral, Douglas talvez mais espetado. Que ali era para tentar gerar alguma superioridade ali contra 5, 6 defensores japoneses, né? Então, o Brasil tentou, insistiu, mas também acho que nesse ponto, o Japão é até um time mais organizado que os dois, coletivamente, mas o Japão, ele não tem, assim, acho que jogadores tão decisivos mesmo, né? Principalmente em relação à Noruega, né? A Noruega tem um centroavante que faz muito gol. Até falei que no jogo Noruega e Senegal, provavelmente, se o Haaland estivesse do outro lado, ganhava Senegal. Acho que foi um jogo igual. E aí o Haaland decidiu, fez 2 gols. Então, nesse ponto, né, eles podem ter jogadores que incomodem mais o Brasil defensivamente. E aí vamos ver pro lugar do Paquetá. Eu imagino que o Danilo vai ser opção, mas vamos ver, o Ancelotti vai decidir. Eu acho a opção pelo Endrick quase impossível. O que eu acho, é o que eu acho, não é o que eu acho que ele vai fazer. Número 1, eu acho que vai ser o Danilo. Aí o segundo mais provável que eu acho é o próprio Martinelli. E eu acho que o Endrick não vai ser uma opção para iniciar. Não. Pode ser uma opção de novo para entrar no jogo. Mas acho que ele não vai iniciar com o Endrick, não. Só para me corrigir aqui, tem a informação da CBF
O atleta Lucas Paquetá passou por exame de imagem que confirmou lesão muscular na posterior da coxa esquerda. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo acompanhado pela equipe médica da seleção brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível. Informação que foi dada também durante a transmissão. CBF não tem informado o tempo de recuperação, não tem informado basicamente nada, nem o grau da lesão, mas basicamente é a informação que tem. E por falar em lesão, a informação que chegou hoje ou ontem, não me lembro, o Rafinha não sente mais dores, já tá progredindo bastante fisicamente. De novo, a expectativa é de que voltasse para as quartas de final. O Brasil precisaria passar por Costa do Marfim para a Noruega para chegar a essa fase. Mas imaginando um cenário com o Rafinha disponível, dado essa vitória e essa impressão realmente de que o Brasil é um time competitivo da forma que está, o Rafinha entra no lugar de quem? De novo na vaga do Ryan? Ou perdeu a posição para o Ryan? Eu acho que ele perdeu a posição. E até o Ryan tá cumprindo bem o papel dele. Acho que ontem ele fez um jogo muito bom. E o Rafinha, se ele estiver disponível, é bom ter o Rafinha à disposição ali. Você pode utilizá-lo durante o jogo, mas ele não vai estar no mesmo ritmo dos outros. Ele não vai estar fisicamente no mesmo patamar. Para o jogo agora das oitavas de final, ele vai escolher alguém para o lugar do Paquetá. Se ele estivesse inteiro, talvez ele pudesse ser considerado uma opção. Mas aí vai ser outro jogador, pode se encaixar bem. Então, eu imagino que o Rafinha, estando disponível, que seja nas quartas, por exemplo, eu não imagino que ele será titular até o fim da Copa, não. Acho que ele passa a ser uma opção de um cara para entrar ali, tentar ajudar. Como hoje é o Neymar também, por questões físicas, porque é mais velho, porque também teve uma lesão na panturrilha ali, não treinou o tempo inteiro, tá abaixo dos outros fisicamente, e passa a ser mais uma opção de um cara de muita qualidade, mas eu não imagino ele de titular até o fim dessa Copa. Não vejo o Rafinha mais como esse jogador intocável. Infelizmente, lesões em Copa do Mundo trazem esse tipo de possibilidade. Perde ritmo, é normal, perde ritmo. Copa do Mundo não dá tempo de você ficar esperando um cara ou colocar alguém em campo que tenha perdido 3, 4, 5 dias de treino, que são preciosíssimos. E o Ryan entrou, se não com a versão que a gente conhece, mas com a versão de ser um jogador que vai atrapalhar uma hipotética saída de bola de lado esquerdo para qualquer outra seleção. Então, ele entrou com uma função muito específica, tática, para tentar diminuir o gap que o Brasil tem defensivo com somente o Danilo na lateral. Ele entrou para ser um protetor do Danilo em muitos momentos do jogo, né? Então, pela intensidade, como o Rafinha não faz isso, Rafinha não é um jogador de marcação, ele não foi bem nessa função, ele ficou solto em vários momentos do jogo, tentando ser um meia, quando na verdade o Ancelotti queria que ele fosse mais um cara para fazer esse ajuste, então ele vai sair do time porque o Ryan entrou com essa ideologia. Agora, vai ter partida. Por exemplo, talvez, acredito que a partir de agora, que o Ryan vai ter que jogar um pouco como o Ryan também. O Ryan driblador, o Ryan que vai ser uma opção para ser um terceiro elemento no ataque. Um Brasil que vai precisar atacar pelos dois lados. Ontem, por exemplo, o Japão dobrou a marcação no Vinícius. Ele passou 90% do jogo tentando sem resolver muita coisa. Ele consegue, pela individualidade dele, pela genialidade dele no momento que ele tem vivido, numa escapada no meio campo, numa marcação do Japão ali que afrouxou, pum, 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 fazer uma jogada e pra dentro do gol. Mas ele foi um cara que ficou insistindo sem um recurso que a gente viu. Por quê? Porque estavam fechados em cima dele. Era normal. O Japão ia dobrar a marcação em cima do Vinícius Júnior, né? Então, para outros jogos, talvez seja importante, se essa bola na área não resultar em alguma coisa positiva, em tentar explorar um pouco do Ryan também. E aí falar, ó, garoto, agora é contigo, vai lá e também não vai adiantar nada o seguinte, bola no Ryan e ver o que o moleque vai fazer. Não, bola no Ryan com alguém aproximando do cara. Ontem, em vários momentos, eu senti o Brasil parecia um time de Pebolim. Olha lá, e mais propaganda do Vampeta na tela. Tá faturando o homem nessa Copa. A Copa do Mundo do Vampeta tá espetacular. Impressionante, cara. Você liga o canal aí, pelo amor de Deus, é infinito o Vampeta aí. Oh, mas de novo. E aí, então, assim, parecia ontem, o Brasil parecia um time de Pebolim, cara, no primeiro tempo. Tá todo mundo parado, literalmente. Você viu um muro branco, os jogadores de amarelo do lado do muro branco, e ninguém acompanhava a trajetória da bola. Ninguém acompanhava.
Por quê? Cara, se você tem um time com marcação, você tem que quebrar a marcação. Como é que eu vou quebrar a marcação? Se movimentando. Então o Brasil era um time engessado. Ah, bola no Vinícius, ele dribla. Não tinha ninguém perto dele, era sempre o Vinícius contra 2, 3 do Japão. E às vezes, uma coisa que foi positiva, né, bastante nessa evolução recente do futebol, do tal do jogo de posição, que o Bruno pode até explicar melhor do que eu na didática, vou tentar ser um pouquinho menos formal nessa história, né, Bruno? Outro dia eu ouvi uma vez jogo de posição, era cada um no seu lugar, lá esperando a bola chegar. Não. As pessoas confundem, não. Jogo de posição é o seguinte, são os triângulos que se formam, que você vai criando a engrenagem para você entrar no sistema defensivo e esses triângulos vão acompanhando a trajetória da bola. Ou seja, quanto mais você acompanha a trajetória da bola e mais você vai formando essas movimentações, você vai criando as posições futuras para você receber. Basicamente, pelo que eu entendo sempre é isso, né? Sim, até também tem às vezes a estratégia de fixar o jogador para abrir espaço. É por isso que muitas vezes tem dois caras, um bem aberto de um lado, um bem aberto do outro, para espaçar mesmo. Exato. Uma defesa ali para um jogo aí, ou mais jogo posicional. O jogo de posição é mais desse desenvolvimento que você falou.